Organização do sistema imune, ontogenia, órgãos e recirculação das células. A organização do sistema imune se subdivide em três principais características: as células do sistema imune, os tecidos linfóides e a recirculação das células do sistema imune. As células do sistema imune que circulam no sangue, na linfa e nos tecidos linfóides são de grande importância para a geração das respostas imunes. O sistema imune deve responder a grandes números de antígenos estranhos que podem instalar-se em qualquer parte do corpo, e o reconhecimento e a resposta específica de qualquer antígeno é a função principal e o pequeno número de linfócitos, além de ativar os mecanismos efetores para a eliminação desse antígeno. Ontogenia: desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a maturidade para a reprodução. A maior parte de desenvolvimento de linfócitos nos mamíferos ocorre em ambientes especializados nos órgãos linfóides primários, a medula óssea, para as células B e o timo para as células T. No feto e na criança, esses tecidos são a origem dos grandes números de novos linfócitos, os quais migram para popular os órgãos linfóides periféricos. Nos adultos, o desenvolvimento de novas células T no timo é reduzido e o número de células T é mantido por meio da divisão de células T maduras fora dos órgãos linfóides primários. Por outro lado, as novas células B são continuamente produzidas pela medula óssea, mesmo nos adultos. As células do sistema imune. As células do sistema imune são linfócitos, células apresentadoras de antígenos e células efetoras. Os linfócitos são representados por linfócitos T, linfócitos B e células natural killer, cuja função principal é o reconhecimento específico de antígeno. Células apresentadoras de antígenos são células dendríticas, macrófagos e células dendríticas foliculares, cuja função principal é a captura de antígenos para apresentação aos linfócitos. Células efetoras são os linfócitos T, macrófagos e granulócitos, cuja função principal é a eliminação dos antígenos. Linfócitos são as únicas células que apresentam receptores específicos para antígenos. São os principais mediadores da imunidade adquirida. Eles são diferenciados pelas proteínas de superfície que podem ser identificadas por painéis de anticorpos monoclonais. A nomenclatura padrão para essas proteínas é a designação numérica CD, que significa grupo de diferenciação. Os linfócitos B são as únicas células capazes de produzir anticorpos. Os receptores dos linfócitos T reconhecem apenas fragmentos de proteínas antigênicas que são ligadas a moléculas de apresentação especializadas, chamadas de moléculas do complexo de histocompatibilidade maior, MHC. Entre os linfócitos T, as células TCD4 são chamadas de células T auxiliares porque ajudam os linfócitos B a produzir anticorpos e as células fagocitárias a ingerir os micro-organismos. Os linfócitos TCD8 são chamados de linfócitos T citotóxicos porque destroem células infectadas por micro-organismos intracelulares, ou seja, causam a lise de outras células. As células NK são células mediadoras da imunidade natural, não expressando o tipo de receptores antigênicos distribuídos clonalmente que as células T e B possuem. Todas as células se originam de células-tronco na medula óssea. Os linfócitos B amadurecem na medula óssea. Os linfócitos T amadurecem no timo. Os linfócitos maduros saem dos órgãos linfóides geradores e entram na circulação e nos órgãos linfóides periféricos, onde podem encontrar o antígeno e expressar assim receptores específicos. Quando os linfócitos virgens reconhecem os antígenos microbianos
e recebem sinais adicionais desencadeados pelos patógenos, os linfócitos específicos para o antígeno proliferam e se diferenciam em células efetoras e de memória. Essas células residem ou circulam entre os órgãos linfóides secundários, sobrevivendo por vários dias a meses, esperando encontrar o antígeno e responder a ele. A diferenciação em células efetoras e de memória é iniciada pelo reconhecimento do antígeno. Classe de linfócitos. As funções e produtos proteicos são as diferenças entre as subpopulações de linfócitos. Apenas sua morfologia é indiferente. Morfologia. Possui uma fina margem de citoplasma que contém algumas mitocôndrias, ribossomas e lisossomas, porém nenhuma organela especializada. Antes da estimulação antigênica, ficam em estado de repouso. Em resposta à estimulação, entram no estágio G1 do ciclo celular. Nesse estágio, aumentam seu diâmetro entre 10 a 12 micrômetros, gerando maior quantidade de citoplasma e organelas e RNA citoplasmático e passam a ser conhecidos como linfoblastos. Vemos agora um quadro que representa as classes, funções e marcadores fenotípicos selecionados dos linfócitos. Linfócitos B têm a função de produzir anticorpos. Seus marcadores fenotípicos selecionados são os receptores Fc, MHC2, CD19 e CD21. Linfócitos T auxiliares têm a função de estimular o crescimento e a diferenciação das células B e a ativação dos macrófagos pelas citocinas secretadas. Seus marcadores são CD3+, CD4+, e CD8-. Linfócitos T citotóxicos têm a função de lisar as células infectadas por vírus de células tumorais e de aloenxertos. Seus marcadores são CD3+, CD4- e CD8+. Células natural killer têm a função de lisar células infectadas por vírus de células tumorais e possuem citotoxicidade celular dependente do anticorpo. Seus marcadores são receptor Fc para IgG, CD16. Células apresentadoras de antígenos. As células dendríticas capturam os antígenos proteicos dos patógenos que entram através do epitélio, transportando-os para os linfócitos regionais, onde apresentam porções do antígeno para serem reconhecidos pelos linfócitos T. Os macrófagos são fagocíticos e vivem nos tecidos e em diversos órgãos e também são capazes de apresentar antígenos proteicos às células T. Os linfócitos B podem reconhecer os antígenos microbianos diretamente, ou células nos órgãos linfóides podem capturar os antígenos e apresentá-los às células B. Células efetoras são células que eliminam os micro-organismos, consistindo em linfócitos e outros leucócitos. A eliminação dos patógenos requer a participação de outros leucócitos não linfóides, como os granulócitos e os macrófagos. Os leucócitos podem funcionar como células efetoras tanto na imunidade inata como na adquirida. Os macrófagos e alguns granulócitos, na imunidade inata, reconhecem os micro-organismos diretamente eliminando-os. Na imunidade adquirida, as substâncias produzidas pelos linfócitos T e B atraem outros leucócitos e os ativam para destruir os micro-organismos. Tecidos do sistema imunológico. Os tecidos do sistema imunológico são formados pelos órgãos linfóides geradores, chamados primários, nos quais os linfócitos T e B amadurecem, tornando-se competentes para responder aos antígenos e aos órgãos linfóides periféricos, chamados secundários, nos quais as respostas imunológicas secundárias do micro-organismo são iniciadas. Os órgãos linfóides primários são o timo e a medula óssea. Timo
É um órgão bilobado situado no mediastino anterior que representa o sítio de maturação dos precursores derivados na medula óssea dos linfócitos T. Ele contém células epiteliais do estroma tímico, macrófagos, células dendríticas e numerosos precursores de células T, os timócitos, em vários estágios de maturação. Ele é o primeiro órgão linfóide a se desenvolver. Aumenta de tamanho durante a vida fetal e neonatal, progressivamente, evoluindo durante a puberdade. As células-tronco, originadas na medula óssea e chamadas protimócitos, que se comprometeram com as células de linhagem T, migram via circulação sanguínea até o córtex tímico. Nesse novo ambiente, eles são chamados de timócitos corticais e adquirem o TCR nascente, assim como as moléculas CD4 e CD8 de superfície. Medula óssea. Cavidade central do osso, que é o local de geração de todos os glóbulos sanguíneos circulantes no adulto, incluindo os linfócitos imaturos, local de maturação da célula B. As células de linhagem linfocitárias destinadas a se tornar linfócitos produtores de imunoglobina sofrem seus primeiros estágios de diferenciação dentro da medula óssea. Elas geram seus BCRs, o rearranjo do DNA, expressam moléculas auxiliares tais como Ig-alfa e Ig-beta e começam a expressar IgM em suas superfícies antes de abandonar a medula óssea. Órgãos linfóides secundários. São organizados de forma a concentrar os antígenos, células apresentadoras de antígenos e linfócitos, para aperfeiçoar a interação entre as células e o desenvolvimento da imunidade adquirida. Aprisionam e concentram imunógenos e fornecem sítios onde uma grande quantidade de células circulantes imunes podem fazer contatos umas com as outras. Linfonodos. Estão localizados ao longo dos vasos linfáticos que contêm a linfa, uma mistura aquosa rica em detritos celulares e leucócitos. Os linfonodos agem como filtros para remover detritos celulares e micro-organismos da linfa, antes que ela retorne ao sistema cardiovascular. Baço. Elimina material particulado do sangue e concentra antígenos e micro-organismos sanguíneos. Além dos linfócitos T e B e outros leucócitos, o baço contém um grande número de plasmócitos secretando imunoglobina na circulação. Sistemas linfóides cutâneo-mucoso. Localizados sob o epitélio da pele e dos tratos gastrointestinal e respiratório. As amígdalas, na faringe, e as placas de Peyer, no intestino, são exemplos de tecidos linfóides associados a mucosas. Os tecidos linfóides cutâneo e mucoso são locais em que ocorrem respostas imunológicas ao antígeno que penetram no epitélio, da mesma forma que os linfonodos e o baço são locais de resposta aos antígenos que entram na linfa ou no sangue. A organização anatômica dos órgãos linfóides secundários é rigidamente controlada para permitir o desenvolvimento das respostas imunológicas. Os linfócitos B estão localizados nos folículos porque as células dendríticas foliculares secretam uma proteína que pertence a uma classe de citocinas chamadas de quimiocinas, citocinas que causam atração química, para que as células B expressam um receptor. Essa quimiocina é produzida continuamente, atraindo as células B do sangue para os folículos dos órgãos linfóides similarmente. As células T são segregadas no paracórtex dos linfonodos e na bainha linfóide para-arteriolar do baço, pois expressam receptores para uma quimiocina produzida pelas células que estão presentes nessas regiões. Consequentemente, os linfócitos T são recrutados do sangue para a região do córtex parafolicular, do linfonodo e bainha linfóide para-arteriolar do baço. Quando os linfócitos são ativados por antígenos microbianos, eles reduzem sua expressão de receptores de quimiocina, não sendo mais restritos anatomicamente. Assim, as células B e T migram em direção umas às outras, encontrando-se na periferia dos folículos, onde as células T auxiliares interagem com e ajudam as células B a se diferenciarem em células produtoras de anticorpos. Os linfócitos ativados finalmente saem do linfonodo através dos vasos linfáticos eferentes
e do baço através das veias. Esses linfócitos ativados entram na circulação sanguínea, indo para os locais de infecção. Circulação dos linfócitos. Os linfócitos circulam constantemente entre os tecidos, de forma que os linfócitos virgens cruzam os órgãos linfóides secundários, onde as respostas imunológicas são iniciadas, e os linfóides efetores migram para os locais de infecção, onde os patógenos infecciosos são eliminados. Assim, os linfócitos em estágios distintos de suas vidas migram para os diversos locais onde sua função é necessária, pois as células T efetoras precisam localizar e eliminar os micro-organismos nos locais de infecção. Os linfócitos B efetores permanecem nos órgãos linfóides, não precisando migrar para os locais de infecção. Em vez disto, os linfócitos B secretam anticorpos que entram na circulação sanguínea e encontram os patógenos e toxinas microbianas na circulação e nos órgãos distantes. Os linfócitos T virgens que amadurecem no timo e entram na circulação migram para os linfonodos, onde podem encontrar antígenos que entram através dos vasos linfáticos e que drenam os epitélios e órgãos parenquimatosos. Se uma célula T virgem encontra o antígeno que reconhece especificamente, ela é ativada. Esse encontro entre um antígeno e um linfócito específico provavelmente é um evento aleatório, mas a maioria das células T no corpo circula através de alguns linfonodos pelo menos uma vez ao dia. A probabilidade de uma célula T correta encontrar seu antígeno está aumentada nos órgãos linfóides secundários e especialmente nos linfonodos, porque os antígenos microbianos estão concentrados na mesma região desses órgãos pela qual as células T virgens circulam. Em resposta ao antígeno microbiano, as células T virgens são ativadas para proliferar e se diferenciar. Durante esse processo, a expressão das moléculas de adesão e receptores de quimiocina nas células T mudam, de forma que as células T efetoras tendem a sair dos linfonodos e entrar na circulação sanguínea. Essas células efetoras migram preferencialmente para os tecidos que estão colonizados por micro-organismos infecciosos, onde os linfócitos T desempenham sua função de erradicar a infecção. As populações de células T de memória parecem ser formadas por algumas células que circulam pelos linfonodos, onde podem desenvolver respostas secundárias a antígenos capturados e por outras células que migram para locais de infecções, onde podem responder rapidamente para a eliminação da infecção.